Dani, me conta qual é a sua maior dificuldade de empreender sozinha. É não ter alguém pra eu poder ir no café falar mal do coleguinha. Não tem ninguém pra desabafar. Não dá pra poder falar assim, nossa, vamos dar uma pausa de 5 minutos pro café? E aí a gente chega no café e começa a falar, nossa, mas aquele cara tá muito chato hoje. Nossa, porque eu não tô aguentando, tá muito difícil. Essa é a parte difícil do empreender E é sozinho. isso que a gente vai falar com vocês hoje. Me conta aí, Dani, então o que a gente faz para resolver a falta de uma pessoa para chamar pro cafezinho? Eu vim, né, do CLT por muitos anos, e se tem uma coisa que é muito gostoso no CLT, é aquelas pausas que a gente dá no meio do trabalho e fala assim, nossa, cara, deixa eu ali beber uma água. Aí você sai da sua estação de trabalho para poder ir normalmente até no espaço do café. Aí lá você encontra alguém, aí você conversa um negócio nada a ver, é aqueles 5 minutos que te faz voltar mais produtivo, né? E quando você empreende sozinho, normalmente o seu espaço de café é só você e você mesmo, né? Não Você tem mais olhando o ninguém. céu. Exato, aí você olha, você tem que viver com seus próprios pensamentos, não dá pra você verbalizar muita coisa, né? Então você fica ali mastigando aquelas coisas que você tá vivendo e isso fica reverberando em você. Por isso que normalmente empreendedor tende a buscar terapia, porque precisa de algum lugar pra falar, né? Só alguém pra xingar. Coitado Alguém das pra terapeutas. ouvir, né? Exato. E até pensando nisso que a Manicare nasceu, né? Porque é um grupo de pessoas que sempre tá trocando experiências e tudo mais. E até por isso que esse canal surgiu, pra gente poder falar sobre as experiências e as dores, pra que não somente eu, mas você e você que tá em casa nos E assistindo. todo mundo do Brasil inteiro possa Exato. compartilhar isso com a gente. Exatamente. Pra poder ver que, cara, as minhas dores muitas vezes são as suas também, né? Com certeza, né? E aí a gente vai trazer isso pra cá, pra gente tratar esses problemas, pra que você, né, você Maria Clara e você que tá nos assistindo, não se sinta sozinho nessa jornada de empreender, até que você tenha alguém, o coleguinha pra chamar pra ir no café e falar mal da secretária ou falar mal do sócio, porque na verdade, gente, nós somos seres humanos e a gente precisa verbalizar aquilo que a gente tá Ficar segurando vivendo. pra gente é a pior coisa que a gente tem pra fazer. Pior coisa, o corpo fala. Se não verbalizar, uma hora o corpo vai falar e vai começar a aparecer algumas coisas aí no corpo. Nem que seja uma mancha roxa, Uma dor no estômago. uma dor no estômago. Até que chega um momento que se torna tão trágico que pode virar um câncer, né? Que é o que a gente não gostaria. Mas estamos aqui para poder trazer um pouco mais de leveza para esse ambiente, do empreender, rir, né, dos problemas que a gente tem, porque é isso, né? E assim, eu acho que é legal a gente falar sobre todas as áreas que vão estar com a gente no Manicare, mas que nós vamos trazer aqui também para o canal. Que a gente vai trazer muita gente para bater papo, então eu acho que isso é muito legal, porque não vai sair só de um grupo, mas sim para o Brasil inteiro, que é o que eu acabei de falar. Então eu acho que é legal a gente falar algumas áreas que podem ajudar aí e que podem ajudar tanto a gente quanto todo mundo que está nos assistindo. Acho que pra gente começar a falar das pessoas que vai contribuir, né, pra Manicare, que vão contribuir pra Manicare, nesse processo, né, do desenvolvimento até mesmo do negócio como um todo, que é um negócio que já existe, a gente vai estruturar, dando um corpo mais formal, vamos dizer, a gente precisa pensar por que chegamos até aqui, né? E por que se criou essa rede de relacionamento, né? Que hoje eu chamo de parceiro, né? A gente traz aqui como parceiro, então os parceiros Manicare. Surgiu porque quando as pessoas começaram a procurar consultoria para finanças, eu descobri que não era nada sobre finanças, né? Principalmente porque dentro da consultoria financeira, eu não gosto de... A Má sabe isso muito bem. Eu não gosto de falar de reduzir custos. Eu gosto de falar, vamos ganhar dinheiro para pagar a Patricinha, né? Que existe dentro de mim. Então, é muito mais fácil eu estimular a pessoa a ganhar mais dinheiro do que economizar. E aí, no meio de todo esse... é um processo também, né, Dani? Não é uma coisa assim, a pessoa vai... ela não vai deixar de fazer as coisas que ela gosta. Na verdade, a pessoa tá te procurando porque, às vezes, ela não tá conseguindo fazer o que ela mais gosta. Exato.
E aí, nesse momento, né, que a gente começa a trabalhar essa questão das finanças, a gente começa a descobrir que, tá precisando melhorar a renda. Tá, mas como que a gente vai aumentar a renda? E aí, se a gente pega um profissional liberal ou um empreendedor, um empresário, a gente percebe que tem várias falhas dentro do seu negócio. E aí, para a gente poder aumentar o faturamento, que na verdade, finanças nada mais é do que o resultado de todo o trabalho que aconteceu antes. Desde o momento que você mandou... Abriu. Você abriu a empresa, criou o seu CNPJ, ou mesmo que você não tenha CNPJ, que você criou uma marca e começou a falar que vai vender alguma coisa, seja um serviço ou seja um produto. Então, a gente precisa trabalhar algumas coisas. E aí, por conta da bagagem que eu trouxe, né, de outros lugares, eu fui percebendo que era possível, olha, eu consigo te ajudar até aqui, mas nessa parte que a gente precisa aumentar o seu faturamento, eu preciso de outras pessoas. E aí entra numa coisa que eu já queria deixar uma dica aqui para quem é empreendedor, é entender, nós Pega que é boa as dicas dela. Não somos bons em tudo e não devemos ser. Quem faz tudo... Não faz nada. Não faz nada. Né? Então, multitarefar não funciona. É importante a gente delegar as responsabilidades, as habilidades para aqueles que são. E foi quando foi surgindo, né, aí as parcerias ao longo do tempo, né? Então, quando a gente fala de faturamento, que eu estou trazendo esse exemplo aqui, às vezes eu preciso trabalhar a exposição dessa marca. E aí entra o processo da gente trazer alguém de marketing para poder trabalhar nisso, entender quais são os canais de comunicação, entender qual a forma que essa pessoa vai se comunicar. E que você, como empreendedor, normalmente, começa a empreender porque você é bom em fazer alguma coisa ou produzir algo. Então, automaticamente, o que acontece? Você é bom naquilo, você começa a gastar energia em outras coisas que não é o seu core principal, como administrar, tentar fazer redes sociais e tudo mais. E aí, a hora que você se percebe, você já não tá fazendo mais aquilo que é o que você tinha de muito bom. E fica fios soltos, né? E aí a pessoa percebe que ela tá gastando muita energia com muita coisa e não tá dando certo. Exato. E aí vem a frustração, que eu acho que é o principal. As pessoas, o empreendedor solo, ele se frustra muito. Com todas as metas que ele coloca e ele não atinge. Exato, porque quando eu começo a empreender, né, a gente tem duas coisas. Eu sempre gosto de trazer isso, que a gente empreende para ganhar dinheiro, né? Porque senão é ação social. Vamos ser bem sinceros. Se eu quero fazer alguma coisa que eu gosto, eu não espero ganhar dinheiro nisso, vai fazer uma ação social, vai fazer uma caridade. Mas se a gente empreende, é realmente para poder construir um patrimônio, seja ele tangível ou intangível, né? Que às vezes eu só quero construir uma marca, mas a partir daquilo eu quero ganhar dinheiro. E nesse movimento do ganhar dinheiro, eu estou pegando algo que eu faço muito bem e passando a executar aquilo para entregar aquele produto ou aquele serviço para uma pessoa. E, normalmente, eu começo a empreender sobre aquilo que eu tenho um dom, né? Então, quando a gente tem um dom, a gente faz aquilo repetidas vezes, né? E a gente faz bem feito e as pessoas reconhecem. Nossa, você é muito bom nisso. Nossa, você deveria começar a vender esse serviço. Nossa, você deveria vender o seu bolo. A gente vê, né? E a gente, muitas vezes, até estimula as pessoas a fazerem isso. Só que a pessoa é muito boa naquilo. E aí, só que para ela poder transformar isso num negócio, existe vários departamentos, né? E nos outros departamentos, às vezes, ela não tem habilidade. E aí, quando ela erra, ela se sente fracassada. E não tem nada pior do que a gente se sentir incapaz de fazer algo que é natural que a gente comece a transferir isso para as outras áreas. Nossa, eu sou muito ruim nisso, eu sou ruim em tudo. Aí, aquilo que você era bom, você começa a duvidar se você é bom mesmo, né? Nossa, acontece demais. E eu acho que é com todo mundo isso. Não, total. Eu converso com várias pessoas e elas falam a mesma coisa. E o empreender é vender algo, né? E quando você vai vender alguma coisa, antes de você ganhar um sim, provavelmente você vai ganhar 10 não. Com certeza. E o lidar com não é muito difícil, né? Porque nos coloca assim, não porque eu sou ruim? Por que você não quer meu produto? Por que você não quer meu serviço? Como assim? Como assim você não me quer? Né? Você começa a ficar cheio de coisas assim na cabeça, né? E começa a se questionar se realmente você é bom, se você deve empreender. Será que eu tô no lugar certo? Nossa, quem que me falou que eu tenho que empreender, né? E eu li outro dia que teve um cara, não lembro agora, que ele quebrou 3 vezes pra hoje ele ser bilionário. Então, assim, existe muita coisa que a gente tem que acreditar na gente. O ponto principal é acreditar e não parar. E ter pessoas.
Exato. pessoas para auxiliar a gente. E aí entra nessa parte, eu trouxe esses pontos para a gente refletir um pouco, né? De umas dores que a gente tem sobre empreender sozinho. E aí é onde eu trago a possibilidade, nesse canal, né? Da gente falar sobre as vulnerabilidades do empreendedor. Mas também foi por isso que surgiu as parcerias, né? Eu, Daniela, quando eu estava lá vendo as finanças de alguém, falava, olha, você precisa aumentar o seu faturamento. Tá, como que eu vou aumentar? Às vezes é remanejar uma agenda, reestruturar para que sobre mais tempo livre para atender novos clientes, mas às vezes eu não tô... Ah, beleza, fizemos essa organização, mas... Não deu ainda. Não deu ainda. Por quê? Ah, não tá aparecendo cliente. Por que não tá aparecendo cliente? Às vezes as pessoas não sabem que você vende. Eu lembro de uma vez que uma pessoa me procurou, uma psicóloga, e a gente ela me procurou para aumentar o faturamento dela. Ela falou, preciso organizar minhas finanças, porque eu tenho umas contas para poder pagar e eu não tô tendo condições financeiras, tal, não tô conseguindo atingir, né? E eu não gostaria de ter sempre o suporte do meu marido. Eu queria conseguir eu mesma, pelo meu trabalho, conseguir gerar esse faturamento. E a gente começou a trabalhar algumas questões e, assim, é claro que é um caso muito pontual, porque ela é uma psicóloga. E na psicologia tem várias questões sobre você divulgar o seu trabalho, né? Mas eu falei pra ela, cara, por que você não divulga que você é psicólogo, que existe esse canal, que a pessoa pode chegar até você? Porque se eu não sei que você é, eu nunca vou te procurar. Eu não vou olhar em você e achar que existe essa solução, né? E a gente começou um trabalho sobre redes sociais e tal, e foi engraçado porque teve uma pessoa que chegou nela e falou assim, que era vizinha, e falou assim, eu não sabia que você era psicólogo. Olha isso. E aí entra a questão, né? Quem não é visto não é lembrado também. Exato. Gente. Quem não é visto não é lembrado. E se eu não comunico o que eu faço, cara, como que a outra pessoa vai saber? Né? Assim, eu tenho que... E existe muita dificuldade das pessoas se comunicarem, que é onde eu entro, porque as pessoas têm muito... medo, vergonha de julgamento. As pessoas pensam muito mais no que as pessoas vão achar dela do que realmente ela quer pra ela. Então, eu preciso divulgar o meu produto, o meu serviço. Então, você tem que aparecer. Exato. Você tem que botar a cara lá. E se alguém vai te julgar, isso diz mais sobre ele do que sobre você. Eu falo muito para os clientes que na hora que chegam lá, mas eu vou ter que fazer stories? Falei, você quer vender? Você quer? Vai ter que aparecer. Tudo bem que pode ir devagarzinho, não precisa ser aquela coisa já virar a blogueira. Mas, assim, tem que começar. E aí, na hora que começa, vai vendo uma movimentação, e é, tipo, nítido. Assim, na primeira semana, você já vê uma movimentação diferente, até de outras pessoas que nem sabiam que você fazia isso. Que Exato. É o que você falou. E aí é onde entra a parte da parceria. Cara, se eu preciso que o meu cliente aumente o seu faturamento e eu tô vendo que ele não está sendo exposto, ou seja, não está chegando nas pessoas que precisam dele como uma forma de solução, então eu preciso contratar alguém que vai resolver esse problema. Eu não sou a solucionadora de todos os problemas, não, né? A gente nem tem que ser, né? É que, na verdade, os números, ele nos direciona onde existe o problema, né? Então, ele é um mapa para dizer aonde está mais gritante ou não. E aí é onde entra as parcerias, que foi aos poucos surgindo pessoas, né? Que a gente foi, que eu fui conhecendo ao longo da jornada, em movimento com alguns clientes, essa pessoa faz tal coisa pra mim, aí você conhece, aí conecta com a energia, aí você vê que faz sentido, porque não é só sobre fazer dinheiro, mas também tem que respeitar o tempo do cliente, que acho que isso é super importante. Muito, muito. Né? Por N questões, uma delas é a ansiedade, né? Se você coloca muita pressão no cliente, em vez de você desenvolver ele, você paralisa ele, né? E eles já chegam com ansiedade. Eles já chegam querendo um resultado muito imediato. Seja na sua ou em qualquer pessoa que for resolver algum problema, vai contratar um serviço, ele já chega querendo, tipo... E aí, eu vou conseguir em um mês? Exato. E aí você tem que tirar a ansiedade. Exato. E é a parte mais difícil que a gente tem também. E tem que ter o toque aí do autocuidado, da psicologia, né? Então, cada parceiro que a gente tem hoje dentro da Manicare foi pensado até mesmo em se conectar com o negócio, né? Como um todo, no sentido de eu sei respeitar o tempo do meu cliente, né? Porque a ideia não é a gente vender... riqueza, eu vou ficar milionário.
Se acontecer, ok, bacana, né? Mas não é só sobre isso. Tem que ter um sentido e tem que ter uma qualidade de vida, porque a gente ganha dinheiro para quê? Para poder ter momentos de prazer com os nossos familiares, com os nossos amigos, as pessoas que a gente ama. E se aquilo se torna um problema, você não consegue se sentir merecedor de viver esse tempo com as pessoas que você ama, o negócio passa a não fazer mais sentido. Até por isso que todo mundo vai tirar férias, se sente culpada de tirar férias. Exato, que a gente pode até falar isso em outro episódio. Nossa, sobre... é um bom tema. Tirei férias e estou me sentindo culpada. É um bom tema, e aí é bom pra nós mesmo. A gente tem que começar a anotar, fazer igual a Claudinha faz no podcast, Lucas, Pelo Amor de Deusas. Ela vai anotando assim, ó, todas. Porque é importante isso, porque a gente trabalha pra ter esses momentos. Então a gente não sente valorizado por isso. É como se a gente fosse tivesse a necessidade de viver de uma forma escrava, né? Como se eu não trabalhasse, eu sou vagabundo, eu não estou sendo produtiva, eu estou sendo uma má pessoa, né? E então, pensando nisso, as parcerias vieram disso, né? Vieram da necessidade de melhorar os seus números, seja, vou reduzir custo, ou eu preciso aumentar meu faturamento, ou eu preciso ter um gerenciamento financeiro melhor. Então, como que a gente faz isso? Eu busco parceiros, né? Então, eu, Daniela, não resolvo, vamos chamar então a Maria Clara para poder fazer. Nossa, essa logo não tá bonita, tá meio esquisito, não condiz com o que você vende. Vamos talvez fazer um rebrand, né? E não só na parte de marketing, eu acho que tem tantas outras áreas que dá para alavancar o negócio do cliente. E essa visão que você tem do mercado como um todo, eu acho que isso tem uma sensibilidade muito grande. Então, quando você chega num cliente, não é só sobre finanças. É muito mais do que finanças, é entender todo o escopo da empresa, se você é sozinho, se você não é, pode ser pequeno, pode ser grande. A Dani já trabalhou com empresas enormes, né? E eu acho que é muito isso, é olhar o todo. Tipo, essa pessoa aqui, ela tá caminhando pro mesmo lado do que a empresa? Não tá. Então ela vai precisar do quê? Vocês conhecem o seu cliente? Vocês sabem quem são os seus clientes? Qual a experiência que o cliente está tendo na hora de, seja um serviço ou um produto? Então a gente entender que existem pessoas para resolver tudo que a gente precisa. E é engraçado que eu não sabia que tinha tantas pessoas para resolver. E realmente, tipo, a gente tem um problema da experiência do cliente que a gente teve uma vez e a gente compartilha de um mesmo cliente. E aí, vamos entender quem é esse cliente? Porque quando o cliente está no mercado dele, no dia a dia, ele nem acaba não sabendo realmente quem é. E ele fala, eu acho que é fulano de tal, meu cliente, acho que ele vai comprar isso, acho que ele não quer. Não é achismo, a gente tem que ter uma certeza mesmo, né? Tem que ser palpável. Porque, assim, quem acha, não acha nada, né? E, assim, só tem uma... A única coisa que nos faz chegar a um lugar é dados. Uhum. Então, eu preciso concretizar... Números. Eu preciso concretizar, eu preciso trazer o intangível para o tangível, para que a gente possa realmente conseguir tomar ações. Uhum. Eu não consigo tomar uma ação sobre algo que eu acho. Eu acho que essa roupa é muito rosa. Com base no quê? Que eu tô achando que tá muito rosa? Sim. Com a cor da parede? Com base em alguma outra coisa que eu vi? De 10 podcasts que a gente tem em canais, ninguém usa rosa. Tá bom, então a gente tem um dado. De 10, ninguém usa rosa. Por quê? Ninguém usa rosa porque essa cor não gera identificação com o público, né? Então, aí eu começo a ter dados para poder tomar decisões. Uhum. Então, quando a gente fala de ter os parceiros, cada um cuidando da sua área, e a gente até se espantou quando eu e a Má foi fazer, né? Quando eu e você foi fazer a questão das 22 mulheres, né? A gente falou, caraca, tipo, existe possibilidade de 22 problemas diferentes dentro de um negócio que precisa ser resolvido por profissionais especialistas, né, naquilo. E aí entra a questão do... Cara, eu tô aqui com o meu empreendimento, eu sou bom em fazer algo, e aí eu tenho 22 departamentos, porque a gente não tem todos os departamentos cobertos, tem muito mais, né? A gente tá falando de 22, que é aquilo que já acontece naturalmente, né? Que é o mínimo que a gente entende que um empreendedor precisa
para poder ter o negócio dele crescendo a cada dia mais. E dentro de cada função, existem braços dentro dela. Então, tipo, do marketing. Eu tenho vários pontos. Então, eu tenho, talvez, vou ver que precisa de um podcast, precisa de uma sessão de fotos, precisa disso, precisa daquilo, precisa de um tráfego. Na hora que você vê, não é só a Maria Clara Marketing que vai resolver os seus problemas. Eu preciso de outros braços ainda. Por isso que é uma estratégia muito ampla que precisa para a pessoa ter realmente um sucesso dentro da empresa e realmente resolver todos os problemas e ter alguém para conversar na hora do cafezinho. Exato. E aí, né, trazendo até o tema que a gente começou aqui falando sobre as dificuldades do empreender sozinho, vem muito nessa questão. A pessoa não sabe exatamente o que ela precisa, né? Então, você ter uma pessoa para poder conversar e entender melhor qual a sua maior necessidade naquele momento, porque, ok, temos 22 possibilidades de soluções dentro do seu negócio. Eu vou acionar todas? Não. Né? Existe um plano de trabalho para isso. Planejamento, né? Um planejamento. Porque se eu tentar trabalhar as 22 áreas ao mesmo tempo, você não vai ter tempo para fazer mais nada. Né? Então, precisa ter um cronograma. Bom, a gente vai começar da onde? A melhor forma é começar do começo. Mas uma das coisas assim, que eu já indicaria primeiro entender a sua gestão de carreira, né? O que você quer para sua vida? Porque às vezes você está fazendo aquilo que alguém falou que você deveria fazer. Existe muita gente. Se você se identifica com isso também, fica aí. Fica a dica, gente. Alguém que faz gestão de carreira, terapia ajuda muito, né? Principalmente a psicanálise, para poder entender o que você quer realmente. Porque às vezes você tá dentro de um negócio, você tá tentando se encontrar ali, tentando ser feliz dentro de algo que você não quer. Não, e você tá indo na onda, né? Você vai. Você é bom em comunicar, então eu vou lá fazer isso. Você é bom em contas, eu sou administrativo. E é muito isso quando a gente vai fazer faculdade também, né? Nossa, você é humanas ou exatas? Eu sou humanas, eu sou exatas. Aí você vai indo pelo caminho e você não vai descobrindo qual que é o seu negócio. Então, ter alguém para identificar qual é mesmo a sua carreira, eu acho que é fundamental. Não, e a gente falou no episódio anterior, quando nós estávamos nos apresentando, e eu comentei sobre o que me inspirou a fazer contabilidade, foi a experiência com um contador que eu vi ele chegando no banco, resolvendo os problemas. Eu falei assim, eu quero ser essa pessoa que resolve o problema, né? E hoje... você achando que era só financeiro, né, E era só financeiro, exatamente. É muito além. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram se modificando. Hoje, eu trabalho com a parte das finanças, mas assim, eu sou muito mais uma solucionadora de problemas, né? Às vezes não sou eu que vou resolver, mas eu vou te dar o caminho para resolver. Ou vou te mostrar que existe um problema e vou te dar uma solução. Que eu acho que o melhor é mostrar o problema e ter a solução. E aí, então assim, às vezes a gente procura dentro da faculdade ou porque alguém falou pra gente estudar alguma coisa, se desenvolver naquilo, mas às vezes ela é só uma ferramenta, é um caminho que te leva naquilo que você tem de mais legal na sua vida. E normalmente lá na infância, você já sabe o que você quer ser, porque você já é o tipo de pessoa que executa muito aquilo, né? Você só vai ao longo do tempo se moldando, né? Então, você vê às vezes aquela criança, a menina que gosta, tá sempre toda estilosa, brinca fazendo desfile de moda, tal, nananã. Ela tem ali alguma coisa relacionada à exposição de imagem, à publicidade e propaganda, alguém que gosta de serviço. Talvez não é ela que vai ser vista. Eu sempre fui do showzinho da Tiquititas, então... tá explicado. Tá explicado aí por que eu sou tão aparecida. Era sempre o showzinho de final de ano. Então, tá explicado. Spice Girls também. Talvez não vai ser através de você. Você é a pessoa que vai estar sendo exposta, mas você vai ensinar pessoas a se expor, né? Sim. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Na hora que a gente começa a conversar, alguém vai ensinar alguma coisa pra gente. Então é nesse gatilho que vocês falam, mas tem várias pessoas que eu converso, inclusive a Teca, que vai ser uma das nossas convidadas aí. Eu falo com ela, eu começo a conversar com ela e eu vou falando, mas isso, se ela fosse amiga, eu não tinha pensado que eu sou boa nisso. E eu falo, então, você tem que ver, porque a gente fica olhando tanto nós mesmos, o próprio buraco que a gente cava da gente mesmo, e a gente não consegue olhar o externo e o que as pessoas enxergam da gente. Exato. Né? Por isso que é bom a gente sempre estar trabalhando a parte do
do brand pessoal, né? De entender quais são as nossas habilidades, fazer um canvas mesmo, entender o que eu tenho de bom, né? O que eu tenho de fortaleza, quais são as minhas fraquezas, né? Existem profissionais que fazem isso, que ajudam a gente a identificar. Quando eu comecei com a parte da mentoria financeira, eu fiz um canvas na época, né? Para poder entender quais... E sua experiência com isso? Como foi? Foi ótimo, porque teve várias coisas assim que eu vi que eu tinha de habilidade, né? E você não enxergava. E eu não enxergava e eu não via aquilo como uma fortaleza, porque tem uma frase que fala assim, ó, quanto mais sei, nada sei, né? A gente, quando alcança um conhecimento, aquilo se torna tão comum que a gente tende a achar que aquilo é óbvio para todo mundo. E não é. O óbvio tem que ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Então, às vezes, o seu óbvio ali do dia a dia precisa ser comunicado. E quando a gente fala sobre empreender sozinho, né, as dificuldades, é isso. A gente precisa ter essa comunicação com alguém, trazer as vulnerabilidades para a gente poder começar a discutir, né? Para quem... vai nos acompanhar aí na nossa jornada, né? Você que está aqui nos ouvindo, nós vamos ter encontros presenciais, né? Então, se você é fora da cidade, fique ligado, que a gente vai avisar quando. Para poder trazer mesmo esse momento, onde nós, empreendedores, estaremos numa roda para falar, cara, essa semana foi uma bosta, né? Não faturei, tive prejuízo e no final das contas terminei a semana, tipo, com reclamação de cliente. E agora? E eu acho que nesses bate-papos, e tanto quando a gente trouxe parceiros aqui, nossa, mas eu acho que tal coisa vai te ajudar a dar uma alavancada. É essa conexão que eu acho que a gente fala muito de conexão, e é isso que a MoneyCare tem. Conectar você a resolver um problema. Então, assim, não deu certo isso. Eu acho que X pessoa vai te ajudar muito. E além disso, Dani, além de você se autoconhecer, o que mais que você acha que é importante aí nesse começo? Tem várias... O autoconhecimento traz nessa parte do plano de carreira, né? Que a gente comentou sobre ter alguém para trabalhar a parte da gestão de carreira, né? Também tem a questão da consultoria de imagem e estilo. Para mim foi um diferencial. Primeiro que facilitou a minha vida, né? No sentido de, cara... Dia a dia, né? Dia a dia. Eu vou numa loja, eu vejo alguma coisa e falo assim, ó... Essas cores aqui não, qual que é a próxima? Porque... E eu acho que as pessoas acham isso tão fútil, né? Cara, muita gente acha, tipo, mas por que eu vou fazer? Até homem, gente. Homem e mulher. É muito importante. Facilita a vida. Ninguém tem tempo mais pra ficar escolhendo roupa. E você precisa chegar num lugar e assim, dependendo do que você busca, ou mostrar autoridade, igual o contador quando você era jovem, ou mostrar o que você quer mostrar. Né? Exatamente. Porque a nossa imagem chega primeiro do que a nossa fala. Então, quando eu chego num lugar, o que está ali disponível para a pessoa fazer uma mínima leitura sobre mim são roupas, né? Porque é isso que vai dizer se eu lavei o cabelo, se eu não lavei, se eu tô com um brinco, se eu não tô, se eu coloquei uma roupa colorida ou não. Isso vai dizer se eu estou acessível ou não, né? Vai dizer se eu estou aberta a uma comunicação mais flexível ou não, né? E isso facilita demais. E para quem é empreendedor, as roupas podem até ajudar a fechar negócios, né? Com certeza. Eu lembro que uma das coisas que trouxe para mim na consultoria de imagem e estilo, que me trouxe até essa reflexão, para quem me acompanha sabe que recentemente eu me divorciei e na primeira conversa que eu fiz, eu falei, eu não gosto de roupa muito colada, tal, nananã, né? Curta. Muito curta. Decote. E assim, e acabou que eu parei o processo da consultoria, porque ela trabalha muito, a pessoa que fez comigo, que é a Vânia Benvenuto, já manda um beijo, maravilhosa. Maravilhosa. Ela trabalha muito com a base da psicanálise, né? E, na verdade, a gente não conseguiu dar seguimento, porque, no fundo, eu não estava preparada para fazer. Porque aquilo não era a minha identidade, né? Depois que eu me divorciei, eu me percebi, cara, todas as minhas roupas me fazem me tornar um balão, né? Por quê? Porque eu tinha uma questão... Eu me escondia. Eu não queria que o mundo me visse, né? Aí hoje tô eu aqui usando esse rosa, né? Vestido gritante. Curto. Acho que não dá pra vocês verem, eu tô de sandália roxa, meio lilás, lavanda, não sei que cor que é isso aqui. Mas o colar branco, jamais. Aqui ficou estacionado. Eu conheci a Dani, ela tava de calça social preta,
um escarpão, eu lembro, preto. Uma blusa preta. Era tudo preta. Mas, e assim, sem maquiagem, né? Uma maquiagem muito básica. Não, eu nem passava sombra. Hoje tem sombra, hoje Camila tem Almeida. Camila Almeida também. Deu um tapa aqui. Maravilhosa. E aí, eu acho que assim, fez outra pessoa, né? Exato. E isso ajudou também as pessoas a entenderem que eu estou em outro momento da minha vida. Então, esses parceiros vieram para poder contribuir em outras coisas. A maior parte deles, né? Eu já usufruí do trabalho, do serviço que eles prestam, e foi um divisor de águas para mim, como a consultoria de imagem, gestão de carreira, a parte de social media, a parte do brand, a parte de relações públicas. Então, assim, vários, né, me trouxeram até aqui e contribuíram para o meu desenvolvimento. Eu falo que eu sou muito abençoada de ter essas pessoas que cruzaram o meu caminho e que hoje a gente caminha junto, né? Mas são coisas que a gente vai aprendendo. Eu não tinha isso no meu primeiro momento de empreendedor, né? Eu fui construindo ao longo do tempo e aí eu fui percebendo Quebrando que era Quebrando cabeça. Porque a gente mais quebra a cabeça do que tudo. E eu percebi que era um lugar de dor não só pra mim, como pra outras pessoas, quando começou assim, Dani, toma um café comigo? Nossa, eu tô precisando conversar sobre tal coisa. E aí eu percebi que esse tomar um café era constante, né? E aí eu falei, cara, isso é uma coisa que tá pra todo mundo. É uma dor que todo mundo sente, né? E quando a gente fala do empreender, Má, que a gente tem a nossa empresa é como se fosse o nosso filhinho. Uhum. A gente não quer dividir com ninguém. Sabe uma mãe que quando ela tem filho, ela fala... não tem isso não, sabia? Eu gosto de dar uma delegada nas funções, gosto. A gente tem um hábito assim, a gente não gosta de mostrar faturamento. Também não tem que você é fora da curva, né? A gente não gosta, às vezes, de falar das dificuldades que a gente tá tendo, que eu fechei no vermelho. As pessoas têm vergonha, porque isso demonstra um certo fraqueza, né? Ou mesmo que ela está sendo próspera, ela tem medo das pessoas falarem assim, nossa, você tá rica! Nossa! Exato. Tá gastando, tá viajando. Exato. Tem gente que tem vergonha. Esses tempos atrás, eu estava conversando com uma empresária e ela falou assim pra mim, ai, Dani, quando eu vou viajar, eu não posto. Nossa, por quê? Aí ela... porque senão meus colaboradores vão se sentir... Nossa, olha lá, tá gastando o dinheiro da empresa enquanto eu tô aqui ganhando R$2.000. Eu ouvi essa semana de uma pessoa que falou assim, eu troquei a área, coloquei o financeiro para uma pessoa da empresa. E aí ela tá me tratando diferente, porque eu acho que ela tá vendo o faturamento e vendo quanto que ela ganha. Eu falei... E aí, o problema é dela, gente. Você tem um faturamento, você tem um budget pra pagar ela, um budget... Você vai ter que delegar. As pessoas têm medo disso e as pessoas julgam mesmo. Exato. Não, e isso diz mais sobre a pessoa que tá se sentindo insegura do que da própria colaboradora, né? E isso entra numa questão. Eu estou projetando no meu colaborador... esse lugar que eu não mereço, a ponto dele captar essa energia e ele realmente se posicionar que você não merece. Né? Porque assim, a partir do momento que eu me posiciono, eu mereço ter aquele dinheiro, eu mereço ter aquele faturamento, ninguém tem dúvida. Isso é igual quando você está no CLT, que você é promovido, mas o seu comportamento já está tão naturalizado naquela posição que quando você é promovido, ninguém questiona. Porque fala, nossa, realmente ela sempre esteve naquele lugar. Né? Agora, quando é algo forçado... Aí gera questionamento. E isso também é do faturamento da empresa, né? Se você se sente merecedora de ter alcançado aquele faturamento, de ter aquele prolabore, aquela retirada de capital, enfim, cara, ninguém vai questionar. Porque as pessoas reconhecem o seu esforço. E isso faz o posicionamento que você está falando, dá muito ligação ao consultoria de estilo, que é uma coisa que você se... mostra. Então, eu já vi vários programas até de TV que faz isso. A pessoa entrando na empresa normalmente, quando ela faz uma consultoria. Outra pessoa, gente. E isso você consegue, não é só quero me vestir bem. Gente, é você se sentir bem com você mesmo, porque você acaba se sentindo. Você buscando clientes. Eu quero um cliente do... por exemplo. Só que você se veste como outra coisa, você não vai conseguir chegar no A. Então, você tem que sempre se vestir, se portar também. Saber comunicar, falar, se vestir. É tudo dentro de uma coisa só. E aí entra uma outra
Uma outra frente de trabalho que a gente também tem, né? Quando você comentou de colaborador, que a pessoa se sentiu um pouco assim, pode acontecer, e às vezes pode ser da pessoa mesmo, do colaborador que viu os números e começou a se questionar, mas isso já diz também sobre o colaborador. Mostra que ele não tem maturidade para estar fazendo aquilo que ele está fazendo, né? E aí entra, talvez, a necessidade da gente fazer uma gestão de pessoas dentro do negócio, que a gente também tem. Que a gente também tem. Ou um processo de seleção novo, né? Um recrutamento e seleção que a gente também tem profissionais que ajuda, né? A fazer uma seleção aí de vagas já estruturada e atendendo todas as necessidades do seu negócio. E eu acho que esse ponto de trazer pessoas é o mais difícil, né, que a gente vê nas empresas, tanto empresas em comum que a gente atende, é a necessidade de ter pessoas que queiram trabalhar, que queiram aquela função. E existem empresas que podem solucionar isso, porque ficar naquele lá, no rala, lá no LinkedIn, ou postando no Instagram, que tá com vaga aberta. Não, a gente tem pessoas que podem resolver isso pra gente. Pode trazer mastigado, pode entregar pra gente, 3, 4 currículos, 5, ou o que você quiser, mas que seja coerente com aquilo. Então, você já tira um outro trabalho que você tem, tipo, na sua cabeça, diariamente, preciso contratar tal pessoa, e aí pronto, vem algumas pessoas já prontas para você. E aí você até comentou uma coisa importante, Mar, sobre essa questão do processo seletivo, que a gente às vezes fica, manda no Instagram, deixa alguém vir com um currículo e eu mesmo avalio. Cara, você sabe avaliar pessoas? Não. Primeiro, que assim, na entrevista as pessoas mentem. Né? No currículo as pessoas mentem, porque é um papel que eu coloco que eu quero. Inglês avançado. Exato. Vai lá. E a pessoa no dia da entrevista, ela pode falar o que ela quiser, né? Porque ela tá no processo de venda, ela tá tentando te comprar, né? E aí depois o dia a dia que vai dizer, e é por isso que ter um profissional especialista para fazer esse processo seletivo vai ajudar a ver alguns desvios de caráter por conta dos testes psicológicos que são feitos, ou às vezes até mesmo um desvio de conduta, né? Como é feita várias conversas, começa a pegar coisas que não condiz com o que está escrito, então vem mais filtrado. Então, se torna até um investimento, porque você não tem custo, porque custa caro treinar pessoas. Não, é a parte mais difícil que tem. É você analisar. Aí, primeiro que é achar a pessoa, né? Aí achou a pessoa, aí você falou assim, cara, não é isso que eu tô procurando. Aí volta, estaca zero. Não, gente, elimina já isso. Já tem alguém que vai resolver esse problema pra você. E aí tem uma questão que é importante a gente falar. Às vezes a gente acha que é só procurar uma pessoa perfeita, mas o profissional que faz processo seletivo, né, que faz recrutamento e seleção, ele também lê quem é o empregador, né? E isso ajuda a entender, olha, eu tenho às vezes um colaborador muito bom, mas ele tem um candidato, né, muito bom, mas ele tem um perfil mais difícil. E aí eu tenho o empregador também que tem um perfil muito difícil, então não vai dar certo. Uhum. Aí ele já fala assim, bom, às vezes é melhor eu ter um cara mediano, mas que vai ter um relacionamento bom com o empregador, do que eu colocar um cara muito bom que não vai durar aqui 30 dias, porque são duas pessoas que têm personalidades fortíssimas e não vai bater. Né? Então também tem isso, a leitura do que está sendo contratado e do que está contratando, né? Gente, vale muito a pena. A gente tem experiências próximas da gente de que isso realmente dá resultado. E aí entra a parte do que a gente começou lá no nosso podcast, né? Falando esse episódio, na verdade, falando da dificuldade de empreender sozinho. Às vezes a gente tem uma dor, quando tem um lugar para compartilhar essa dor, fica mais fácil de eu descobrir soluções, né? E pode ser... E sempre quem tá de fora vê melhor a solução do que a gente que tá de dentro. Exato, exatamente. E acho que, né... Vamos encerrar por aqui o nosso episódio quase que eu falei. Eu estou aprendendo, viu, gente, que eu não posso falar assim. E... É isso. Não isso. Pode falar. Não pode. Não. Existe essa e inúmeras pessoas que podem ajudar aqui, que nós vamos trazer no nosso podcast para vocês enxergarem a empresa não só como vocês sozinhos. Existem pessoas que vão te ajudar. A gente está aqui para tomar aquele cafezinho, como se a gente estivesse tomando o nosso cafezinho aqui, né, Dani? Exatamente. A gente vai tomar nosso cafezinho enquanto vocês estão aí e a gente vai resolver o problema de vocês. É isso. Não é?
Não é Adorei isso? estar aqui. É tudo isso. É tudo isso. Muito obrigada. A gente espera vocês no próximo. Próximo episódio.